Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém, Jesus. Podem se sentar. Eu estou de olho no horário, não olha aquele relógio, ele não está funcionando direito, mas eu estou com o horário certo aqui, vou terminar no horário pontual. Primeiramente, eu quero desejar um feliz Dia das Mães a você, mamãe. Minha mamãe não pode estar aqui hoje, queria muito vir, mas infelizmente ela está com muita dor ainda na bacia, não pude trazê-la. Mas fico feliz, porque hoje é um dia especial. É um dia no qual você, mãe, foi escolhida por Deus, assim como Maria e assim como Ana. Você foi escolhido por Deus. Maria foi escolhida por Deus para gerar Jesus. E Ana foi escolhida por Deus na flor da sua idade para gerar Samuel. Olha que bênção. E você foi escolhida por Deus para gerar o Bruno. Eu não sei o nome de todas os filhos, né? Para gerar Nicole, Isabela, o Enio, né? Amanda, a gerar os seus, eu não sei o nome de todos, mas os seus filhos, que são bênçãos para a sua vida. Então eu desejo do meu coração toda a felicidade para você, mãe, que você sempre venha ser instrumento de Deus, essa mulher virtuosa, de coragem, de força, de fé, de garra e o melhor, de oração. Eu falo que minha mãe até hoje, minha esposa sabe, eu chego na casa dela, ela coloca comida no meu prato, ela me trata como um bebê, e esse é o amor de mãe, né? Mãe é maravilhoso. E nessa noite eu trouxe uma palavra para você bem breve, mas uma palavra que ela vai radiar o seu coração, ela vai entrar na sua mente, e eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e você deixasse sua mente cativa, obediência à palavra do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nessa noite eu me apresento diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor está nesse lugar, sabemos que a Tua presença, ela é real no nosso meio. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha trazer a Tua palavra, viva e eficaz, sobre a mente, sobre o coração, sobre a alma e sobre o espírito de cada pessoa aqui nessa noite. Eu repreendo agora toda palavra contrária, toda seta maligna de Satanás, toda distração, tudo aquilo que vem impedir de você receber a palavra do Senhor, ela seja anulada em nome de Jesus. E eu declaro a nossa mente cativa, obediência à presença e à palavra de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 16. 16 não, no versículo 15. Isso. Perdão. Quem achou, diga amém. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh Jesus! Essa passagem da Bíblia, ela fala sobre a história de Josué. Josué era um guerreiro que ele, vamos dizer, ficou no lugar de Moisés. Essa passagem, ela fala quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo:
Josué, ele está fazendo uma escolha. E o tema da nossa mensagem hoje, ela fala: a escolha. Essa noite, eu queria te deixar uma reflexão sobre escolhas da sua vida. Você tem duas opções: servir ao Senhor ou servir ao mundo. Você tem duas opções. Vamos dizer o que diz a palavra: servir ao Senhor ou servir aos deuses. Vamos falar aqui Baal. Josué disse: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Ele fez uma escolha. Josué foi um guerreiro que liderou o povo de Israel após a morte de Moisés. Ele era um grande guerreiro, um grande general. E agora, no final da sua idade, ele reuniu todo o povo em duas montanhas: a montanha da lei e outra montanha. Nessa montanha, eles se reuniram. Naquela época, a história de Israel, pastora, sempre teve altos e baixos. Sempre. Por alguns tempos, eles serviam ao Senhor, e por outros tempos, eles voltavam aos velhos hábitos. Eles voltavam aos seus antigos ídolos. E nesse caso, naquela época, era Baal, era aquele Deus, que eles serviam. E ele estava dizendo a eles, Josué disse a eles: vocês precisam fazer uma escolha entre Baal e Deus. E eu te pergunto nessa noite, qual é a sua escolha? Qual será a sua escolha? Em quem você vai votar? Em Deus ou em Baal? Agora, naquela época, irmãos, eles tomavam decisões, independente do gosto, por causa que eles acreditavam em outros deuses. Josué disse: estou reunindo minha família e nós vamos voltar em Deus e vamos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Exteriormente, meus irmãos e minhas irmãs, os seguidores de Deus eram seguidores de Deus, mas no fundo dos seus corações eles eram pessoas idólatras. E Josué disse que essa condição não podia mais continuar, não podia mais continuar. Você deve decidir se vai adorar a esses ídolos ou se vai adorar o Deus vivo. E eles precisaram decidir imediatamente. E esse foi o dia da eleição de Israel, o dia da decisão de Israel. Eles devem ser registrados a favor de Deus, contra ele e você. Devem decidir essa noite. Esse foi o recado de Josué. As pessoas, muitas das vezes, aqui nessa noite, você precisa decidir. Tem pessoas aqui que você precisa decidir aonde você quer estar, pastor, daqui a 100 anos. Porque como você vê, somente um Deus pode ocupar um lugar no nosso coração. A palavra de Deus, as Escrituras falam que o primeiro mandamento é não ter outros deuses diante de mim. Não é verdade? A palavra de Deus fala isso. Você não pode ter outros deuses a não ser o Senhor Jesus. Eu, o Senhor, Deus de vocês,
sou ciumento. Não é isso, não é eu que digo, é a palavra do Senhor. Hoje, irmãos, nós temos vários tipos de idolatria. Idolatria de várias maneiras, idolatrias sutis. Nós temos aí atores, atrizes, cantores. Muitas das vezes, até mesmo atletas, podem facilmente tornar o seu Deus. E hoje, infelizmente, é o que nós mais vimos aí no mundo. As pessoas idolatram mais ao homem do que a Deus. Ela prefere estar nesse exato momento num bar, num show, dançando um forró, fazendo outras coisas, do que estar com Deus, na casa de Deus. Eu estava refletindo esses dias e pensando, por que tudo para Deus é difícil? Por que tudo para o Senhor, quando é para fazer para Deus, é complicado? Você já parou para pensar? Hoje tem culto, 21 dias de oração e jejum. Vamos, irmãos? Não, hoje não dá. Hoje eu tenho um compromisso mais importante do que estar na casa do Senhor. A idolatria, ela tem acabado com o homem. Nós idolatramos mais o mundo do que a presença de Deus. Mas independente do que o povo fizesse, Josué disse: quanto a mim e a minha família, a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não importa se toda a equipe se voltar contra Deus, não importa que todos vocês voltem para a idolatria, minha casa e eu serviremos e seguiremos a Cristo. Não importa o que os seus colegas, não importa o que seus amigos de escola, não importa até mesmo que sua própria família, não importa o que as pessoas falem de mim e de você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se seu vizinho pense de você, não importa o que no trabalho pensem de você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No dia que eu voltei para Jesus, eu estava conversando com vocês, né, pastora? Aqui no culto, na oração, no culto de quarta-feira, que está sendo uma bênção. Eu falei para os pastora, o pastor Delício, o pastor Luiz, os irmãos que estavam aqui, que eu amo estar aqui com os irmãos. Eu amo estar na presença de Deus. Cheguei na escola, falei para minha esposa: nossa, amor, e eu até falei para a pastora, eu sinto que a minha conversão foi naquele dia que eu entrei pela primeira vez nessa igreja. Eu sentei lá naquele cantinho da irmã Joaquina, né? Irmã Francisca. Eu lembro até hoje, sentei ali no fundinho, quietinho, mas a minha esposa. E ali eu senti a presença de Deus nesse lugar. Amém. E aí eu fui para a escola. E quando o pessoal viu que eu postei nos meus status, que meus amigos de escola viram que eu estava na igreja, eu falei: nossa, amor, foi só para a igreja, as pessoas se afastaram. Foi só ir para a igreja, as pessoas começaram a falar
Para que você está indo para a igreja? Ah não, Juliano, para com isso, vamos para o bar, vamos sair depois da aula, vamos marcar para a gente fazer alguma coisa. Eu posso falar um negócio para vocês. Assim como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pense nisso, meu irmão. Robert Brown exclamou há 100 anos que o negócio da vida é feito de escolhas terríveis. E é verdade. Temos que fazer algumas dessas escolhas em nossas vidas. Muitas das vezes, você, para andar com o Senhor, para viver com Cristo, né, Pastor Luiz? Você vai ter que fazer escolhas que vai doer, que vai te machucar. Eu fiz várias escolhas, deixei várias amizades. Minha amizade, meu melhor amigo hoje se chama Jesus. Eu abandonei mesmo aquilo que não me edificava e passei a andar com pessoas que me edificam, que me fazem crescer. Eu fiquei vendo o vídeo da pastora Maria Amélia, muito feliz por ela estar nessa viagem, muito feliz mesmo por ela estar. Eu acho que deve ser uma emoção, né? Não é que é diferente daqui, mas eu acho que é uma emoção dobrada. Você entrar num templo daquele e ver a glória de Deus se manifestar. E feliz por ela estar realizando sonhos. E eu posso te dizer, irmão, quando você faz a escolha de seguir Jesus, é isso que Ele te proporciona. Coisas boas. E muitas das vezes temos que fazer escolhas. E essas escolhas, muitas das vezes, são difíceis. Quem lembra da história do jovem rico? Ele chegou para Jesus em busca de algo espiritual. Ele queria andar com Jesus. O que Jesus falou para ele? Vocês sabem da história? Vende tudo. O que o jovem rico fez? Ficou triste, cabisbaixo, foi embora, porque servir Jesus, escolher andar com Cristo, você tomar essa decisão de andar com o Senhor, muitas das vezes, como eu falei, ela vai te gerar dor. E você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a tomar essa decisão? O jovem rico disse: o que devo fazer para ter uma vida eterna? E Jesus disse: se você quer ter a vida eterna, faça isso, faça aquilo. E o jovem rico foi embora triste, porque não podia pagar um preço. E Jesus não quis negociar. E eu vou te falar, meu irmão, Jesus não vai negociar comigo e com você. Ele não negocia. Ou a palavra de Deus fala assim, sim, não, não. Ou você vem, ou você não vem. Cada pessoa já viveu e tem que fazer a mesma escolha. Eu te pergunto nessa noite: qual a melhor escolha para você? Agora precisamos escolher 2 modos de vida. Você tem que tomar 2. Vou te dar um exemplo. Você vai ter 2 caminhos. Para a direita. Vamos fazer. Vou pegar aqui uma ilustração. Imagine que isso aqui é uma estrada. Ela vai entrar para a direita e ela vai virar para a esquerda, né? Estou certo? A direita é o caminho estreito.
à esquerda, ele é o caminho largo. Qual desses dois você escolhe nessa noite? Não precisa me responder, no seu coração. A direita ou a esquerda? O profeta Jeremias, ele escreveu assim: diz o Senhor, eis que ponho diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Em que estrada você quer ir? O caminho da vida ou o caminho da morte? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, venha a mim, e Ele dará a você uma nova força, um novo poder, uma nova alegria, uma nova paz, um novo propósito de vida. E quando você decide andar no caminho da vida com o Senhor, Ele te proporciona tudo isso: paz, alegria, força e propósito de vida. Quando você anda com Deus, Ele te dá uma direção, pastor. Quando você anda com Deus, Ele te dá um propósito. Um propósito para algo bom e maior. Há um caminho que o homem parece direito, diz a Bíblia, mas o fim deles são os caminhos da morte. A estrada em que você parece correta. O caminho que você escolheu parece correto. Parece muito bom. Aquele negócio que você faz, aquilo que você está, aquela escola, o que você está conquistando, muitas coisas, é muito bom. Parece ser bom. Mas um dia desses, a menos que esteja no comprometimento com Cristo e com a vontade de Deus, você logo descobrirá que está indo para o caminho errado. Algumas pessoas dizem: bem, se eu seguir a minha consciência, isso não é o suficiente. Eu vou te dizer nessa noite: não é. Não é. Por quê? Sua consciência, ela pode estar morta. Muitas pessoas têm a consciência morta, mas quando você vê a Jesus Cristo, e Ele vem sobre você, sobre a sua mente, é como se Ele tivesse te restabelecido a sua consciência. Vou te dar um exemplo. Veja, quando você era criança, quando é uma criança, a sua consciência, ela incomoda. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente é criança, eu já fiz isso, criança, mentia. Só que quando eu mentia, pastor, eita, a minha consciência ficava: meu Deus do céu, eu vou levar uma lapada da minha mãe aqui. As minhas costas vai estalar. Por que eu fiz isso? E ficava ali quietinho, mas a minha cabeça, a minha consciência, ela estava ali me matando. Mas quando a gente cresce, quando a gente não está nos caminhos de Deus, a gente olha dentro do seu olho e a gente mente. E a nossa consciência não sente nada. Sabe por quê? Porque ou ela está queimada, ou ela está morta. Mas quando você aceita Jesus, quando você deixa o Senhor ser o dono da sua vida, do seu coração, da sua mente, como eu disse aqui, Ele te restabiliza a sua consciência. E quando você vai fazer uma coisa, repara, quando você vai fazer uma coisa errada, meu Jesus, não posso fazer isso. Eu estava conversando isso hoje com a minha esposa. Eu estava vendo um carro dirigindo, eu sou muito impaciente no trânsito, estou aprendendo com Jesus a me controlar no trânsito, porque eu já vim com esses
Não é que eu sou violento no trânsito, mas é porque se passar na minha frente, ou às vezes o cara me fechar, você quer falar, ô abençoado! E Deus tem me tratado muito. Graças a Deus eu melhorei 95%. E eu estava falando para minha esposa, falei, amor, o trânsito de Goiânia é tão complicado, mas como a gente está em Cristo, a gente não pode pecar, né? Então quando a gente está em Cristo, a gente não pode falhar, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Mas a vontade que dá é de... Mas o que eu quero te dizer com isso? É porque quando você está em Cristo, qualquer mentira que você fizer, ela vai te incomodar. Quando você não está em Cristo, quando você não está com Jesus, qualquer mentira para você fazer, ou qualquer atitude que você realizar errado, não vai te doer nada. Não vai fazer diferença nenhuma na sua mente, na sua vida e nem no seu coração. A não ser que você se arrependa. Oh, Jesus. Havia uma época em que fazia coisas que eu perturbava. Agora você pode fazê-la sem incômodo. Você pensa bem, não é tão ruim assim. Sua consciência não incomoda você. Por quê? Porque sua consciência, ela foi queimada ou está morta. Mas quando você vem a Cristo, ela lhe dá uma nova consciência para que você possa ser sensível às coisas erradas. É aquilo que eu te falei. Quando você pensar em fazer a coisa errada, o Senhor vai te incomodar. Quando você pensar em mentir, o Senhor vai te incomodar. Sua mente já está modificada por Cristo. Ela já vai acender o alerta. As pessoas dizem, bem, se eu for sincero, na vida, isso não é o suficiente? Não é? Isso não é o suficiente? Você pode ser sincero? Ou você pode dizer, bem, eu faço todas as coisas boas para as pessoas, ajudo elas, sorrio para elas e sou amigável com elas. Você não acha que Deus entende se eu cometer um pequeno pecado de vez em quando e Ele entenderá? Ele é um homem comum. Deus, Ele é um homem amoroso. Ele é tudo isso. Não. Eu vou te dizer, Deus não entende. Se você conhece a Cristo, então esses pecados são perdoados. Mas você sabe, não somos salvos por nossas obras, pastor. Vou te dizer essa noite, você não é salvo porque você dá uma cesta básica. Você não é salvo, você não é salvo. Você não é salvo porque você é um bom amigo. Você viu? Você não é salvo porque você fez uma caridade. Você não é salvo por obras. Você não é salvo porque você deu um dinheiro no sinaleiro. Você não é salvo porque você atravessou uma velhinha na faixa de pedestre. Eu quero te dizer que você não é salvo por isso. Você sabe, nós somos salvos por nossa bondade e nossas próprias obras, certo? Mas pessoas acham que são salvas pelas suas boas obras. Isso foi ensinado, irmãos, lá atrás, desde a sua infância, como parte de uma religião. Mas você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça de Deus. Pois é pela graça que somos salvos, por meio da fé. Por meio da fé que não vem de vocês, nem das obras, para que ninguém se glorie. Se eu fosse salvo pela minha bondade, irmão, se eu fosse salvo porque eu quero fazer um trabalho social, porque eu quero ajudar as pessoas, eu ajudo as pessoas, minha esposa sabe. Eu recolho roupas, levo até mesmo para um rapaz que estuda comigo, ele é morador de rua, dorme na rua mesmo. Eu levo garrafa d'água, eu levo roupas.
Se eu fosse salvo por isso, eu chegaria lá no céu me gabando, né, pastor? Só precisava dar a cesta básica, só precisava fazer isso, fazer aquilo. Não, nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos porque pela graça de Deus. Então nessa noite eu quero te fazer uma reflexão. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Josué, ele, no fim da sua vida, reuniu as tribos. Ele não poderia tomar essa decisão pelas tribos. Ele poderia tomar a decisão por ele, não é verdade? Mas ele deixou a escolha para que eles tomassem. Josué decidiu servir a Jesus. Ele decidiu declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero te fazer essa pergunta essa noite. Não precisa falar para mim. É no seu coração. Servir a Deus, eu sempre gosto de falar isso, não dói. Servir a Deus não machuca. Servir a Deus não cansa. Servir a Deus não te deixa triste. Servir a Deus, Ele não faz você deixar de viver. Servir a Deus, Ele não te deixa preso em cadeias e maldições. Pelo contrário, servir a Deus, Ele te traz paz, alegria, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio, felicidade, prosperidade, tudo isso e mais um pouco, além do mais um pouco, é o que o Senhor te proporciona. Amém, Jesus. Servir, vou falar essa palavra mesmo, porque o mundo já é do maligno. Servir ao diabo, ele pode até te proporcionar coisas boas, ele pode até te prosperar. Um dia eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Lá atrás, eu falei assim: por que o Eduardo ele não acredita em Jesus, ele é ateu, é um amigo meu, e ele é muito próspero, o cara vive nas festas, balada, faz tudo de errado, tudo que você imaginar, e ele é próspero, e eu não sou. Eu me fiz essa pergunta, já estou encerrando. E aí, irmã Kátia, Jesus falou comigo assim, ó: o diabo, ele proporciona isso para ele. Sabe por quê, pastor? Porque quanto mais ele tem, mais ele se afasta de Deus. Quanto mais o diabo dá, mais ele se distancia da presença de Deus. O diabo muitas vezes faz isso. Ele te deixa próspero para que você não se achegue a ele. Ele te gera uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. E tem muitos por aí. E eu vou te falar mais uma. O diabo também te deixa na sarjeta. Ele te deixa, ó, amarrado, acorrentado, não é verdade, pastor? Ele te deixa todo fechado, enfraquecido.
triste, com ansiedade, pensando em suicídio. Esses dias eu fui na casa da minha irmã, mas a pastora aí, Delícia, mas a minha esposa, vamos fazer uma visita, oramos, foi mover de Deus. Tinha uma irmã atrás de mim, não vou dar nomes, e Jesus falou nitidamente no meu coração: fala com ela, fala assim para ela. Minha esposa e a pastora Delícia não vai deixar eu mentir. Quando eu terminei a oração na casa dessa irmã, foi mover de Deus. Eu falei: cadê a irmã que estava aqui atrás de mim? Aí ela saiu do quarto. Aí Deus trouxe uma palavra. Eu vou te falar, irmão, o diabo é tão sujo. Tinha uma semana que o filho dela se suicidou. Aí eu quero te falar, é isso que o diabo faz. Jesus não. Jesus, ele te traz vida. E vida com abundância, né, pastor? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Que nessa noite você reflita, que você possa ter entendido essa mensagem, que você possa fazer a escolha certa. Escolher andar com Deus, irmãos, é todos os dias. É verdade. Escolher andar com Deus é uma luta diária, é uma luta árdua. Não é fácil, mas também não é impossível. Não é verdade? Eu agradeço pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E eu queria que você baixasse sua cabeça